O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal! É um prazer estar mais uma vez com vocês. Esse programa Aliança com Você tem edificado, primeiramente, a minha vida. O Senhor tem falado comigo a cada episódio, cada programa, cada novo testemunho. O Senhor tem falado grandemente ao meu coração. E eu creio que isso tem acontecido com você que está nos acompanhando em casa também. Eu tenho recebido muitos feedbacks, muitos e-mails, mensagens no Facebook, no portal mesmo da revista. E eu creio que o Senhor separou este momento para você que está aí em casa. E às vezes eu queria começar esse programa hoje falando que o Senhor prepara realmente o momento. Você que está em casa hoje assistindo, não é por acaso que você está aí. O Senhor guardou esse tempo para você. Hoje a gente tem mais um quadro, Eu Decido Ser Feliz. E a gente tem um testemunho que vai impactar a sua vida. É uma pessoa que esteve comigo no iniciozinho da revista. Foi peça fundamental para que a revista Aliança acontecesse. Se não fosse essa pessoa, eu posso dizer de verdade que a gente não teria a revista Aliança. Ele foi um vaso muito usado pelo Senhor. E depois, por muitos motivos, a gente foi se afastando. E hoje a gente está aqui de novo, juntos. E isso para mim é motivo de orgulho, é motivo de honra. E eu gostaria de contar para vocês, junto com ele, um pouquinho da história dele. Ele não é daqui de Sete Lagoas, ele veio para o programa, veio para nos abençoar, para abençoar você que está em casa. Hoje a gente vai receber o pastor Marcelo Oliveira. Oi, pastor, muito obrigado pelo senhor ter aceito o meu convite, estar aqui com a gente hoje. É de verdade uma honra receber o senhor aqui. Como já aconteceu antes, eu creio que o senhor vai abençoar a minha vida hoje de novo. E eu sei que o Senhor vai abençoar também a vida das pessoas que estão em casa. Para quem não conhece, o pastor Marcelo é da Igreja Batista El Shaddai, em Caetanópolis, e ele está aqui para abençoar a sua vida, como eu falei. Pastor, nós vamos bater um papo, contar um pouquinho da sua história, um pouquinho do que Deus fez. E é uma história que tem muitos detalhes, muitas particularidades, mas tem uma parte que eu considero importantíssima, principalmente para pastores, para líderes, mas para que as pessoas entendam essa parte, vamos voltar lá no iniciozinho. Pastor Marcelo, o senhor não nasceu em um lar cristão, né? Como que foi a sua infância? Como foi a sua primeira experiência com Deus? Carol, é um prazer estar aqui com você. Suas palavras realmente me emocionam, porque eu não sabia que eu fui tão importante assim. Sim. Eu acredito que o resultado disso é sempre os joelhos dobrados, pedindo a Deus para ser um instrumento na mão dele, para aquelas pessoas que estiverem necessitando naquele dia. Então, talvez foi simplesmente isso. Eu estava na prateleira de Deus e Deus me usou ali para poder te dar uma força naquele tempo. E eu fiquei emocionado, quase que eu não vou dar conta de continuar, porque eu não sabia muito bem disso, né? Mas fico feliz de saber disso agora. E a minha vida, né, no início, eu nasci num lar muito católico. Minha casa era do lado da casa do padre, né, da cidade. E naquela época eu morava em Paraupeba, a cidade é muito pequena. Então tinha só um padre, e esse padre ele tinha o hábito de trafegar na minha casa, como nós na casa tínhamos a liberdade de ir até a casa dele. Minha tia era a costureira dele. E ele me viu no ventre da minha mãe, então acompanhou a gravidez da minha mãe, então tinha uma relação muito grande. Eu cresci ali, já logo fui trabalhar na igreja voluntariamente, né, como coroinha, né, e ali foi um tempo também de aprendizado, porque foi ali que eu aprendi que Jesus é Pai, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Aprendi também que Jesus morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia para me dar a vida eterna. Ali eu aprendi isso. E foi muito importante. Só que chegou um tempo onde eu vi que aqueles ensinamentos ali tava muito pouco para aquilo que eu ansiava.
E eu fui um jovem, uma criança muito hiperativa, agitada, né? Minha mãe tinha que me buscar na rua, porque o dia era pequeno para mim. E eu gostava de futebol, de manhã, de tarde, de noite. E então eu fui crescendo e ali dentro daquela instituição, né, Igreja Católica, ajudando ali. Depois me tornei jovem, eu passei a participar de coisas mais fortes, né, como a Sexta-feira da Paixão. Eu era das pessoas que era ali vestia de apóstolo, aquelas né, encenações, do lava-pés, participava daquilo tudo. E aí eu achava que aquilo era muito importante, mas todos os dias à tarde o padre tinha mania de colocar umas músicas no alto-falante da igreja, e eram umas músicas bem tristes, né, que levavam a gente assim a refletir. E eu, bem adolescente, sentava na calçada de casa e ficava ouvindo aquilo e falava assim: olha, não tem lógica, Deus é muito bom para mim nascer, crescer, casar, ter filho e morrer e acabou. Não pode acabar assim. Deus é muito inteligente para me projetar, para me acabar. Tem que ter algo mais. E eu não aprendi lá esse algo mais, né? E quando chegou uma certa idade, aos 15, 16, 17 anos, aí eu jogava futebol, e eu jogava futebol muito bem. E então eu era chamado a jogar com pessoas mais velhas do que eu, porque os mais novos, era muito bom. Não, eu era um pouco melhor do que os colegas da minha idade, e os mais velhos já trabalhavam, já tinham seu salário, e quando terminava o futebol, eles iam beber, e eu comecei a ir também. Só que eu podia beber o tanto que eles pagavam, porque eu não tinha salário. Com 17 anos eu comecei a trabalhar, né, fui trabalhar numa empresa, e eu tive o meu primeiro salário, e aí eu já sabia o que fazer com esse dinheiro. Aí eu fui, me envolvi muito com droga, deixei a igreja, e essa ansiedade que eu tinha por Deus, eu passei a buscar na bebida, na farra, e alguns tipos de droga eu usei, drogas mais leves, né, porque tem drogas muito pesadas. Naquela época tinha pouco isso, né, e ali eu tive esse envolvimento, e quando foi aos 23 anos de idade, foi pregado o evangelho para mim. E aí me convidaram para ir à igreja evangélica, eu fui. Naquela época a igreja devia ter umas 25, 30 pessoas, eram muito poucos evangélicos, isso foi em 1993. E no carnaval de 92 eu quase tive uma overdose. Não sei se seria bom eu falar, mas eu acho que serve. Eu queria ser melhor do que os meus amigos na loucura. E como a droga naquela época era maconha, bebida alcoólica, o tal do loló, né? Para mostrar que eu era mais do que todo mundo, eu bebi loló com vodka. Uau. Eu bebi loló com vodka. E eu queimei todo o meu esôfago com aquilo. E aí eu quase morri aquele carnaval. Só que no carnaval de 93, na sexta-feira que antecedia o carnaval, comecei a igreja. E eu aceitei Jesus nessa sexta-feira. Glória a Deus. E no sábado de manhã, a gente estava indo para um sítio, para um acampamento de jovens. E naquele acampamento de jovens eu já tinha recebido Jesus, mas não tinha tido uma experiência marcante com Deus. E o sítio não tinha nada, Carol. Sabe o que é nada? Uma casa com 3 cômodos, não tinha uma piscina, não tinha nada. E os jovens lá, nós fomos na carroceria de um caminhão. Olha. Aí, quando chegou ali, nós pegamos a enxada e fizemos uma quadra de peteca. E ficávamos jogando peteca. E passou uns amigos meus indo para um outro sítio para poder fazer farra, beber. E eu lembro direitinho que eles gritaram assim: Marcelo, você tá perdido aí? Porque era um escândalo. Um dos líderes da bagunça, tá num acampamento de crente. Acampamento de crente. E ali eu falei: não, foi agora que eu me encontrei. E eu arrepiei todo na hora, eu senti assim, que foi, hoje eu sei que foi Deus, o Espírito Santo falou da minha boca. E à noite teve uma ministração sobre Jó. E eu chorei copiosamente. Desculpa, quando eu lembro disso, é muito forte para mim. Glória a Deus. Eu chorei copiosamente ali naquela ministração que um jovem presidente dos jovens estava fazendo ali. E eu tive um encontro muito forte com Deus. Tão forte que em 93, 23 anos, eu posso dizer que a metade da minha vida eu servi a Deus. Né? Hoje eu estou com 47.
E eu tive aquele impacto com 1 ano de convertido. Eu fui para o seminário. No 2º ano de convertido, eu conheci a minha esposa, casei. Né? A igreja Betel plantou, regou e eu vim e colhi. Betel de 7 Lagoas. Eu casei com a Adriana. E namoramos, namoro e noivado, 7 meses. Nós nos conhecemos 9 meses. 2 meses de bate-papo e 7 de namoro e noivado. E logo que casei, fui para o seminário. Quando eu tinha 3 anos de convertido, eu estava formando o seminário. Eu sou da primeira turma do seminário bíblico. Seminário... Eu esqueci agora. Bíblico Mineiro? Daqui. Isso, é porque é tanto seminário, STEB, CEDENGE, passa na cabeça da gente. Isso, eu sou da primeira turma do Seminário Bíblico Mineiro aqui, que era, não sei se ainda, lá na Primeira Igreja Batista. Sim, é lá. Aí eu fui pro seminário com 3 anos de convertido. E ali, logo eu formei, né, com 2 anos de convertido. Ali, com o 3º ano de convertido, eu já estava no seminário e a coisa foi muito forte. E eu já comecei a auxiliar o meu pastor. E, enfim, presidente de jovens, aí você passa... Né, com a mesma intensidade que foi a conversão, foi a sua até vida hoje. Com Deus, a sua experiência. Eu nunca perdi o primeiro amor. Glória Nunca. a Deus. Todos os dias é como se eu tivesse convertido. Eu estou falando a verdade. Eu nunca, é como se eu tivesse aceitado Jesus hoje, todos os dias da minha vida. Sou apaixonado por Jesus e pela obra dele. Glória a Deus. Pastor, e ainda assim, com esse primeiro amor tão vivo, tão forte dentro do senhor, como não poderia deixar de ser, o senhor enfrentou muitas lutas. Porque ainda que, eu costumo dizer que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Porque a gente não é daqui e a gente vai voltar para casa, digamos assim. Mas enquanto a gente está aqui, a gente está sujeito às coisas que acontecem aqui, né? Infelizmente, verdade. A gente está sujeito a isso. E não é fácil, lidar com pessoas não é fácil, estar à frente de pessoas não é fácil, né? Não é fácil. E eu sei que o senhor enfrentou uma fase difícil, mas eu vou pedir que a gente faça um intervalo comercial rapidinho e a gente volta para o senhor contar para a gente como foi essa caminhada. Tá bom. É rapidinho, a gente já volta.